Estamos aqui com o professor Evandro Novaes, melhorista florestal, PhD pela Universidade da Flórida, que é o encarregado da condução dos trabalhos de melhoramento florestal da Mudas Nobres, em Mogno africano. Esse trabalho iniciou-se com a Universidade Federal de Goiás e agora está dando continuidade com a Universidade Federal de Lavras, para onde o professor se transferiu. Professor, como é que foi esse trabalho com a Mudas Nobres em melhoramento de Mogno africano? Nós iniciamos esse trabalho em 2012, logo que eu iniciei na Universidade Federal de Goiás, e naquela época nós buscamos entender aonde teria a diversidade genética aqui no Brasil, e nós fomos atrás de plantios já adultos no estado do Pará, com 13 a 15 anos, e lá fizemos o censo, a avaliação do diâmetro e da altura de todas as árvores. Nesse trabalho, através desse trabalho, nós selecionamos as 55 melhores árvores, as árvores de maior volume, e a partir dali, a partir da identificação dessas árvores, nós clonamos elas e trouxemos para Goiânia e iniciamos um trabalho de propagação desse material. Esse trabalho tomou várias frentes. No primeiro momento, a partir dessa propagação, nós estamos preocupados em instalar testes clonais pelo Brasil para avaliar se de fato esse material é superior em relação à testemunha seminal, às mudas de semente, e esse trabalho então vem sendo conduzido. Nós já temos 3 testes clonais instalados pelo Brasil e temos a intenção de instalar em ainda outros lugares, de forma a cobrir uma maior diversidade possível de clima e de solo. E quem sabe até tentar identificar clones que são mais específicos, são melhores, crescem melhores em uma ou em outra região. Uma outra frente desse trabalho foi que nós avaliamos a diversidade genética com marcadores moleculares no nosso laboratório desses 55 clones. Havia e ainda há uma preocupação muito grande em relação à sustentabilidade dos plantios de mogno brasileiro, porque foram poucas as introduções do mogno caivorensis aqui no Brasil. Então, muitos produtores se preocupam se não há uma baixa diversidade genética e isso poder tornar os plantios de mogno mais suscetíveis a pragas e doenças. E os resultados do nosso trabalho foram surpreendentes de forma positiva, porque nos mostrou que existe sim diversidade genética, apesar de muitos plantios terem vindo de 5 árvores que estão plantadas lá na Embrapa Amazônia Oriental. Mesmo esses plantios advindos de filhos dessas 5 árvores, eles têm sim diversidade genética, e às vezes diversidade genética até comparável à diversidade que a gente encontra nos trabalhos que avaliaram a diversidade genética em plantios naturais lá na África. Então, é um trabalho que nos surpreendeu e demonstra então que esse material, esses 55 clones, podem inclusive ser intercruzados para gerar sementes e quem sabe gerar novos clones. E de fato essa é uma terceira vertente que a gente vem buscando mais recentemente, que é tentar induzir o florescimento nesses 55 clones de modo que a gente possa intercruzá-los, avaliar as progênies, avaliar os filhos em diferentes também regiões do país e tentar selecionar novos clones que são ainda melhores do que esses 55 clones identificados nessa primeira geração. Perfeito. Professor, esse segundo trabalho, essa segunda etapa, esta da indução de florescimento para esse cruzamento, eleva o horizonte da pesquisa para vários anos para frente, certo? O senhor tem uma estimativa, um tempo imagina que isso vai estar gerando frutos? Olha, é muito complicado. A gente está trabalhando com árvores, espécies perenes de alta longevidade. O melhoramento, o processo de melhoramento, seja nos grãos e nas árvores, ele é um processo cíclico e que, se a empresa quiser, não termina nunca, Então, a gente tem as empresas florestais de eucaliptos, já estão aí no 4º, 5º ciclo de melhoramento e estão fazendo isso há várias décadas, desde a década de 60, 70. No caso do mogno, ela demora muito para florescer, Então, cada ciclo de melhoramento aí, você tem que avaliar em várias regiões do país, então, de fato, vai ser demorado. Não consigo precisar exatamente o tempo, mas com certeza não vai ser menos do que os 12 anos que são utilizados na eucaliptocultura. A gente vai ter que avaliar isso num ciclo ainda maior. Mas é um processo demorado, mas é um processo importante que tem que ser feito.
Perfeito. E essa primeira etapa do trabalho, os testes clonais, já começam a apresentar rendimentos, apresentar resultados, estão mostrando a superioridade de alguns clones e até a persistência. Alguns têm se mostrado mais produtivos nessas diferentes regiões, certo? Esse número, esse incremento está dentro do esperado, esse primeiro passo nesse processo de melhoramento está dentro da expectativa do trabalho de longo prazo? Então, foi mais um resultado que nos surpreendeu positivamente, porque a gente tem um crescimento muito superior de todos os clones, pelo menos inicialmente, né, no primeiro, segundo ano, eles estavam crescendo muito mais do que a testemunha seminal. Mas a minha recomendação é sempre de cautela, porque um resultado ainda de 3 anos é um resultado muito inicial para uma espécie aí de um ciclo produtivo de 18, 20 anos. Então a gente vai ter que avaliar por um tempo maior, mas inicialmente, pelo menos, os resultados têm sido muito bons. Vamos aguardar e a gente tem expectativa de que pelo menos alguns desses clones vão de fato ser muito superiores às testemunhas clonais, gerando bons, enfim, material genético que produz madeira de boa qualidade e numa velocidade muito maior e gerando maior volume para o produtor. Mesmo nessa situação de um passo inicial mais rápido, um desenvolvimento inicial mais rápido, nesses 2 ou 3 anos que sejam, isso também já favorece bastante, porque você tem a floresta consolidada no primeiro momento, você já leva as árvores à altura definitiva praticamente, tá certo? A abertura de copa vai acontecer no 3º, 4º ano, e você já leva, então você entende que é um ganho real essa possibilidade do crescimento inicial mais rápido, mesmo que ele diminua depois, mas se consolida a floresta num prazo mais curto. É válido essa argumentação? Com certeza, né? Em madeiras novas, quando a gente está buscando o plantio, né, a produção de madeira para a serraria, uma das coisas mais importantes é a altura de fuste. Né? Então, quanto mais rápido a planta crescer em altura, menor é a chance dela ramificar muito cedo, seja por um ataque de uma praga, né, que de repente come o meristema apical e ela se ramifica. Então, se ela crescer em altura muito rápido, você já estabelece a altura de fuste comercial e aí então você fica menos suscetível a esses ataques de praga que se alimentam da ponteira ou da gema apical e que fazem com que a planta ramifique. Perfeito. Professor, esses trabalhos em campo desses alunos, como é que isso está sendo feito? Bom, é o seguinte, primeiro, antes de instalar, a gente pensa no experimento, como que ele vai ser instalado, monta o chamado delineamento experimental, onde nós vamos decidir quantas repetições, quantas árvores nós vamos plantar de cada material genético, de cada clone nesse caso, e aí a gente faz isso respeitando os princípios da experimentação, que é ter a repetição e também ter a aleatorização do experimento. Então tudo isso é feito com esse rigor científico para depois a gente conseguir fazer as análises estatísticas. A avaliação em campo, essa parceria com a iniciativa privada é muito interessante para a gente, porque dá a oportunidade da gente treinar estudantes com experiência prática e real, que seria do mercado de trabalho. Então, através dessa parceria, nós já desenvolvemos vários TCCs, iniciação científica e até tese de mestrado. Então, a gente está sempre elegendo alguns estudantes do nosso grupo que vão estar conduzindo, vão estar indo fazendo essas avaliações em campo e a gente coordena a análise dos dados depois no nosso laboratório. É dessa maneira que é feito essa avaliação. Perfeito. Quero agradecer ao professor a sua participação nessa série de vídeos que nós estamos colocando no ar e, uma vez mais, colocar Mudas Nobres à disposição para dar continuidade nesses trabalhos de longo tempo que nós estamos vendo aí pela frente. Também agradeço, Cam, agradeço muito a Mudas Nobres. É sempre um prazer para a universidade se aproximar da iniciativa privada, porque é onde as demandas reais do mercado existem e é onde a gente tem a oportunidade também de treinar os nossos estudantes com problemas práticos e reais. Então, essa é uma oportunidade única para a gente, eu agradeço.